Primeira. Essa aqui era mais pra confirmar mesmo. Aqui eu fiz tipo. Peraí. Tem alguma fórmula para essa aqui para ficar mais simples? Bem, tem um pensamento que você pode ter aqui, que é basicamente deixar o x em evidência. Uhum. Se tu deixar o x em evidência nessa equação, né? A equação que tu tem ali no enunciado é ax² mais bx igual a zero. E tu quer descobrir quais são os valores de x que fazem essa equação zerar. É isso que tu quer. Uhum. Se você fizer isso, né, ele está te dando a dica ali. Uma das situações é a situação mais simples possível. Diga que o x é zero. Que daí você vai ter a vezes zero mais b vezes zero. Pronto. Vai ficar igual a zero. Uhum. É isso que ele falou no enunciado. Agora, a ideia é encontrar outra possibilidade. E a outra possibilidade aqui é tu perceber que isso aconteceu, o que eu acabei de falar aconteceu, porque tem x em todos os termos. Então, na matemática, quando a gente Uhum. tem uma coisa em todos os termos, a gente pode deixar essa coisa em evidência. Tá. Se tu lembrar, né, de forma bem razoável aqui, o x² é x vezes x. E o Uhum. b aqui é multiplicado pelo x. Então, tem pelo menos um x em todos os termos. Então, é Uhum. isso que a gente vai deixar em evidência. Deixar esse x em evidência. Deixar em evidência é deixar ele como se fosse fazer uma distributiva, chuveirinho aqui nos Tá. termos. Como o x está multiplicando a x, eu vou escrever a x aqui. E como o x nesse termo está multiplicando o b, eu vou escrever o mais b aqui. Tudo isso igual a zero. Agora, eu estou afirmando que essas duas coisas são iguais. Uhum. Se elas são iguais, né, uma forma de você ter convicção disso, caso você não tenha acompanhado a conta, é simplesmente fazer o chuveirinho. A hora que tu fizer o chuveirinho, ax vezes o x dá o ax², x vezes o b dá esse bx que está aqui. Pronto. Então, eu Tá. acabei de provar que isso é igual a isso. Eu estou fazendo isso porque eu sei que quando eu faço isso, fica mais simples de perceber a solução da equação. Uhum. De modo geral, os alunos da tua idade acham que sempre tem que fazer Bhaskara quando aparece x². E Uhum. sempre, e sempre que você fazer Bhaskara, você vai chegar na resposta certa. Sempre. Só que Tá. às vezes fazer Bhaskara é o serviço mais demorado. E aqui, como ele pediu simplicidade, né, a Uhum. gente pode fazer isso que eu fiz, deixar em evidência. De modo geral, você vai usar Bhaskara apenas quando você tiver todos os termos na sua equação de segundo grau, ou seja, quando o A, o B e o C forem diferentes de zero. Só que nessa equação, o C é zero. Não tem C. Então significa que o C é zero. Né? Quando a gente está resolvendo Bhaskara lá, eles pedem para a gente achar o A, o B e o C. Uhum. Aqui tu não tem C, então como não tem C, com certeza existe um jeito mais fácil de resolver sem usar Bhaskara, que é o que eu estou te mostrando aqui. Tá. Nesse caso, você pode deixar em evidência o X. Então aqui você repara o que o enunciado falou. Porque se o X for zero, zero que multiplica qualquer coisa dá zero. Então tá Uhum. certo. Só que não apenas o cara aqui fora pode ser zero, para que a conta zere, como o cara aqui dentro pode ser zero. Ou seja, ax mais b pode ser zero. Isso vai Uhum. fazer a tua equação como um todo zerar. Então a gente está querendo procurar qual é o valor de x que faz o ax mais b ser igual a zero. Tá. Então é o que eu escrevi aqui. Eu quero que o cara dentro do parênteses dê zero. Esse é o cara de dentro do parênteses e eu igualei ele a zero. Então agora, se eu isolar o x, eu encontro o valor de x que faz a equação dar zero. Mas professor, não tem número? Não importa. Já passou do tempo de fazer conta só com número. Aqui a gente vai encontrar uma resposta que é letra. Tanto é que as opções aqui é tudo letra. Uhum. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente quer achar o valor de x que cause esse zero. Isolar o x. Isolar x é aquela velha história. Passa para o outro lado quem não tem x, ou seja, o b. Como ele era positivo, ele estava somando, foi para o outro lado subtraindo. O a está multiplicando o x, então, se a gente quer deixar o x sozinho, tem que passar o a para o outro lado. Como ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Ok? Tá.
Então é isso. Encontramos o valor menos b sobre a. Isso significa que se você colocar menos b sobre a nessa equação aqui, a equação que o enunciado nos dá, a equação vai dar zero. Aham. Menos b sobre a é a resposta D. Vamos ver se é verdade mesmo? Vamos ver se o menos b sobre a é uma raiz. Se ele for uma raiz, a hora que eu colocar no lugar do x, vai dar zero. Uhum. Menos b sobre a, vamos ver. Ó, eu já cheguei na resposta. Isso aqui, você, se tiver confiança, já joga lá e pronto. Agora, se você quer provar mesmo, de verdade, ó, quero ver mesmo se essa é a resposta. Você Tá. vai pegar esse valor de x e jogar nos x que tem na equação. Uhum. Então vai ficar menos b sobre a ao quadrado, mais b multiplicar menos b sobre a. Vamos ver se isso vai dar zero mesmo. Quando a gente eleva uma coisa ao quadrado, tudo fica ao quadrado e o sinal fica positivo. Aqui não tem, aqui a coisa não está ao quadrado. Só o b vai ficar ao quadrado. Muito bem. Está bem parecido. E agora que tem um a aqui e um a embaixo, em cima e embaixo corta. A gente Aham. entendeu isso? Vai ficar b ao quadrado sobre a e aqui menos b ao quadrado sobre a. Independente do que seja o b e o a, uma coisa menos ela mesma é zero. Então, tá certo. Era o que a Uhum. gente queria achar a coisa que joga na equação e ela dá zero. E quando eu jogo Uhum. b sobre ela, dá zero. Beleza? Tá. Uhum. Então, você poderia ter feito o básico. Seria uma perda de tempo. Uma das soluções era ser zero. Zero aqui, zero tudo. Qual é a outra? A outra você encontra isolando. Tá. Sendo que é igual a zero, isolando x. Você pode provar se você quiser. Eu provei. Não precisa, se você quiser, para ter certeza da resposta, só fazer a conta que eu fiz. Pronto, vamos para a próxima. Você tinha errado, né? Se foi tu que apontou lá a outra resposta, estava errada. Aham. Sim. Vamos lá, vamos para 2. E aí, o que tu achas dessa aí? Essa aqui era só para, mais para confirmar aqui que eu já tinha dado uma olhada. Quando a, quando a equação é incompleta, porque b igual a zero ou c igual a zero, né? P? P? Eu acho que não, né? A gente tá falando de A, B e C aqui, né? A Sim. equação ser completa, como eu estava falando agora há pouco, ela tem que ter o A, ela tem que ter o B e ela tem que ter o C. Ou Aham. seja, ela tem que ter o cara com x ao quadrado, o cara com x e o cara sem x. Por exemplo, no problema anterior não tinha o cara sem x, Tá. não tinha o C. É por isso a gente conseguiu resolver daquele jeito mais fácil. Lembra? Eu já falei tudo isso, né? Uhum. Muito bem. Daí aqui ele está perguntando qual das equações ali é incompleta. Ah, muito bem. Por exemplo, então, vamos ver se você entendeu a ideia. Quem é o A, o B e o C nessa aqui, na 1? 2, 3 e 0. O A é 2, o B é 3, o C é 0. Isso mesmo. Então, não tem C, porque o C é 0, C é nulo. Se uma Aham. outra ali fosse 0, também você argumentaria que não tem. Uhum. Muito bem, isso aí. Então, por isso que a 2 é Completo. incompleta. A 2 é incompleta. Como ele está perguntando aqui as incompletas, né? Essa é incompleta. Porque não Aham. tem o C, concorda comigo? Uhum. E na segunda opção ali, qual é o A, o B e o C? Lembre Uhum. que eu escrevi dessa forma e não foi por acaso. Para a gente observar quem é o A, o B e o C, tem que estar todo mundo do lado esquerdo, ok? Tudo que Aham. tiver na conta vai para o lado esquerdo e tu diz que isso é igual a zero, tá bom? Então Tá. tem que fazer isso aqui também. Veja É que não o está todo mundo do lado esquerdo. A2 o A é 1, o 2 é 3, O 2 é 3? quer dizer, Nossa. o B é 3 e O o B é 3, mas o 3 não está multiplicando x nenhum na segunda. B é sempre o cara que multiplica o x, não é o segundo cara que tu escreve. ah,
pode escrever na ordem que tu quiser. Tá. O B é o cara que multiplica o X. E aí, qual é o cara que multiplica o X ali na 2? Ah, entendi. É o C. No caso, é o 2x, no caso. Que aí... Primeiro escreve a equação com todo mundo do lado esquerdo. Coloca na ordem que eu mostrei aqui. Eu acho que assim vai ficar mais fácil. A ordem que eu mostrei é essa ordem. Essa caneta, velho, deixa eu louco. A ordem que você tem que escrever para perceber quem é o A, B e o C é essa. Então não tenta fazer as coisas largadas. Primeiro joga todo mundo pro lado esquerdo. E depois coloca tudo em ordem. Primeiro o cara com x quadrado, depois o cara com x, depois o cara sem x. E aí você me diz quem é o A, o B e o C, tá bom? Depois que você fizer tudo isso, você me fala. Tirando o 2x jogando ali pro lado esquerdo, ele mudou de sinal, né? Exato. O A é 1, o B é 2, é menos 2, e o 3, quer dizer, e o B é 3. O Quer C dizer, o é C é 3. 3. É isso. É que eu tô... Perfeito, agora sim. Então, significa que nenhum deles é zero. Então, significa que ele é uma completa. Uhum. Tanto como o problema nos pede as incompletas, vou colocar um X. E a última? A última é, Quem é é, o A, o B e o C da última? o A é 1, o B é 1x, ou é 1, normal, né? E o C é 1, é tudo 1. Não, C não é 1. Menos O 1. C é O C é menos menos 1. 1. É, Isso. isso. Mas beleza. Gostei, isso aí. Então, somente a 1 é uma incompleta. Uhum. Perfeito. Então, passos que tu tem que tomar cuidado aqui. Sempre passar tudo para a esquerda, certo? Uhum. Deixar de preferência na ordem, Ax quadrado mais bx mais c, e aí, né, perceber, fazer a comparação, certo? Uhum. Perfeito. Então vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. 3. Conhecendo a equação incompleta, seja x1, x2 soluções com x maior que x2. Então o valor da expressão 3x1 mais 3x2. E aí, tem ideia de como começar isso? Não. Zero? Não, eu Você disse não não. pensou por 5 segundos no problema. Não, eu disse que eu não entendi. Então leia e tenta entender. Não, mas eu já tava tentando fazer esse exercício antes, eu não faço ideia como começar isso aí. Pô, velho, você não estudou nada na escola, hein, mano? Tá doido. A gente acabou de ver isso aqui, velho. É Acabamos de que fazer uma tem. conta igual a essa. Que o anunciado falou que uma das soluções era o zero e a outra era um outro número, certo? Hum. Bem, eu vou te enviar aqui. O problema é que naquele lá eu fiz com letras. É, supostamente até mais difícil. Porque aqui é com números. Se liga. Eu te mandei no WhatsApp a conta que a gente acabou de fazer que é parecida com essa, tá? Sempre que tu tiveres uma equaçãozinha de segundo grau, cara, tu pode resolver por Bhaskara. Eu não Tá. sei se tu decorou a Bhaskara já, mas é uma opção. Agora, se tu não quiseres resolver por Bhaskara, né, tu tens que fazer aquilo que eu falei. No caso aqui, como no primeiro problema que a gente resolveu, você Uhum. pode deitar
com x em evidência, certo? Tá. Eu fiz isso aqui, olha só. Posso até deixar pequenininho aqui para você fazer parecido. Né? Perceba que eu deixei o x em evidência, porque ele aparece nos dois termos. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, né? Uhum. Aí tem o terminho que fica dentro do parênteses, tem o terminho que fica fora. O terminho que fica fora, veja, nós temos que pensar na solução do problema. A solução do problema, tu tem que concordar comigo, que é buscar os valores de x que fazem essa equação dar zero. Porque tem um zero aqui, ó, tá vendo? Uhum. Então, tu tem que pensar quais são os valores que fazem essa equação dar zero. Então, agora tu tem que pensar um pouco. Obviamente, o zero é um deles, né? Se o x for zero, zerou tudo. Mas o outro, tu tens que fazer, que nem eu fiz aqui. Deixando o x em evidência para perceber aquele cara dentro do parênteses. Aquele cara dentro do parênteses vai te dar a outra solução. Ok? Que para mim, aqui nesse caso, foi esse monte de letra, mas para ti vai ser uns números. Beleza? É que tem esses X1, X2 aí que não. Cara, só faz o que eu pedi, por favor. Esquece x1 e x2, só acha a solução e pronto. Tá, foi até 2x mais 4 igual a 0. 2x mais 4 igual a 0, isso. Exatamente, perfeito. Menos 4, né, velho? Menos 4. Ah, é isso. Certo? Percebeu que tu errou o sinal? Uhum. Agora tu tem que isolar o x. A hora que tu isolar o x, tu vai encontrar outra raiz. Uma delas tu já sabe que é 0. Porque se colocar 0 aqui e 0 aqui vai zerar, perfeito, é o que a gente quer. Vai dar 0 igual a 0. E agora a outra é você isolando o x nessa equação. Quando isolar o x, me diz qual é o valor que deu. É, x multiplicado dentro do. Aí fica dentro do parênteses 2 menos 4 igual a 0. Eu quero que tu isole o x aqui. X igual a alguma coisa. Aquela velha história. Todo mundo que não é x, que não tem x vai para outro lado, passa trocando de sinal, passa dividindo, né? Isolar x. Tá. X igual a 2. X igual a 2, agora sim. Perfeito. Então pronto, encontramos as duas raízes. Uma é o 2 e a outra é o 0. Encontramos as duas soluções do problema. Tá. Soluções são os valores que a gente joga na equação e fazem ela ser verdadeira. Uhum. Se você colocar o 0, vai ficar 0 igual a 0, perfeito. Se você colocar o 2, olha só o que vai acontecer. 2 vezes x ao quadrado. X é 2, foi o que você encontrou. 2 ao quadrado. Menos 4 vezes 2, igual a 0, vamos ver se é verdade. 2 vezes 4, 8. Menos 4 vezes 2 também é 8. Pronto, então é verdade. De fato, isso aqui é uma solução. Isso faz essa afirmação aqui ser verdadeira. Tudo Uhum. bem? Tá. Muito bem. Agora tem que observar aquela interpretação de texto ali do x1, x2 que tu falou. Cara, é interpretar texto, saber português, nem matemática isso. Olha só. Sejam x1 e x2 as soluções. Legal, nós já temos as soluções. Uma está aqui e a outra está aqui.
pergunta é, quem que é o x1 e o x2, né? Uhum. As soluções da equação, dessa equação. O x1 Uhum. maior que x2. Quem que é maior aqui? 2 ou 0? 2, né? 2. Então, como o x1 é maior que o x2, esse é o x1 e esse é o x2. Certo? Tá. O x1 é maior que o x2. Então, agora ele está dizendo aqui, ó, qual é o valor dessa expressão 3x1 mais 2 vezes x2? 3 vezes x1 mais 2 vezes x2. Isso aí vai dar quanto? Calma aí. Tô fazendo aqui. Peraí. É 6, né? 6, exatamente. Porque 3 vezes 2 é 6. E 2 vezes 0 é 0. Aí sim. Resposta 6. Show. Agora tô gostando. Vamos para a próxima. Só recapitulando, né? Nós tínhamos uma equação de segundo grau. Uhum. E ele queria que nós encontrássemos as soluções e fizéssemos uma continha com as soluções. Quando tem uma equação de segundo grau, você pode sempre usar Bhaskara, mas quando ela não é completa, você sempre tem uma estratégia mais rápida. A estratégia mais rápida aqui foi fazer o que você fez, deixar o x em evidência. Tipo o que eu fiz antes. Uhum. Você fez, encontrou x2, comparou, viu quem era maior, vai escolher direito quem era o x1. Feito isso, fez a conta e já era. Tá bom? Isso aí. Tá. Vamos para a próxima. Dada a equação, com solução, conjunto dos números reais. Bem, solução é resolver a conta. Então, tu tens que resolver essa conta aqui. X ao quadrado menos 25 igual a 0. De novo, uma coisa ao quadrado, né? Uhum. Aqui, cara, é muito fácil. 25. Ao quadrado, 25. Não tem nada que te lembre aí, coisa que ao quadrado fica 25? 5. 5, exatamente. Então, as soluções aqui tem a ver com 5. Uhum. Se tu colocares ali, olha só, é x quadrado menos 25 igual a 0. Cara, é só, tu nem precisa nem jogar o 25 pro outro lado e fazer a raiz. Se quiser, faz, né? Mas, porra, é só pensar aqui, né? Qual o número ao quadrado dá 25? Porque tu precisa que aqui dê 25, onde tá amarelo. Para que Uhum. 25 menos 25 dê 0. Não é? Uhum. Então tu pensa rapidinho que vai ser o mais e o menos 5, né? Essas duas coisas você pode colocar ali, porque as duas ao quadrado dão 25. Não é? Uhum. Menos 5 vezes menos 5, 25. 25 também. Então, quando tu tens uma equação como essa aqui, veja, uma equação de segundo grau também incompleta, só que ela é incompleta sem ter o B. As outras tu não tinha o C. Aqui tu não tem o B, tu não tem o cara com o X. Então Uhum. não dá para deixar em evidência que o X como nas outras. Aqui é ainda mais fácil. É só passar para outro lado e pronto. Fazer a raiz e tal. Ok? Uhum. Tá. Então, é isso. Agora, ele está perguntando aqui, a soma das soluções da equação é igual a 0. Bem, quais são as soluções da equação? É o 5 e o menos 5, né? Uhum. Então vamos avaliar a pergunta A. Ele está dizendo ali que a soma das soluções vai dar 0. E aí, somar as soluções vai dar 0? Sim. Sim, verdadeiro, então. Verdadeiro. Muito bem. O conjunto de soluções é menos 5 e 5. Verdadeiro. Foi o que a gente concluiu, né? Uhum. Ele usou umas palavras aí difíceis, né? Mas português é a nossa obrigação saber. 3. Essa equação é incompleta.
Verdadeiro. Ele está afirmando que essa equação é incompleta. É incompleta? Sim, por causa que não Sim. tem o que O tem o B. X. Não tem o termo com o X, que é o B. Perfeito. Então, todas são verdadeiras. Só faltou tu provar, né? É. Bad. Vamos ver a 5. Ó, a 5 eu acho que já dá pra tu pensar sozinho. Tá bem parecida com aquelas primeiras. Aquelas de isolar o X. Se liga. Me parece, né? Não li o enunciado, mas acho que é isso. Isso aí eu já entendi, era só. Gostei do que É, eu ouvi. Não tente é, fazer tipo, aí. é tipo como se o T fosse um X, né? Exato. A letra não importa, né? Se ele quisesse colocar um coraçãozinho ali, tava servindo. Pronto, já tá feito. Era só para garantir que eu fiz isso aí que eu tava com dúvida na última vez. Que é 24 dividido por 4. T é igual a 24 dividido por 4, que é igual a 6. Aí 6 segundos. Maravilha. Eita. Ixi. É. Ixi, tinha fechado. Mas voltei. Beleza. Parado aqui, eu tava até falando as coisas já e tava fechado ali. Beleza. Vamos lá, observe que nos quadrados cinzas temos equações e no círculo. Não tô vendo círculo nenhum aqui. É, Tem não soluções. tem nada. Eu acho que tu não bateu a foto de tudo, né? Não, não tem nada mesmo. Não tem nada. Tá, com essas informações, digo os resultados de cada situação. Bem, eu não sei o que ele quer por resultado, mas se era só escrever equação, você cometeu um erro feio aqui, hein? Mas agora eu acho que você sabe fazer esse chuveirinho. Depois de tanto treino que a gente teve, você sabe fazer o chuveirinho aqui. Distributiva, certo? Uhum. Então, tente fazer aí dessa vez. Tu sabe como é que faz, né? Esse vezes esse. Oh, cara. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Opa, esse vezes esse, mais esse vezes esse. Tá bom? Toma cuidado com cada termo. Vai com confiança, pô. Você sabe fazer isso. Vai com confiança. Preciso urinar. A volta eu tenho certeza que vai ter com a resposta certa. Vai com confiança. Tá bom.
E aí? Como é que ficou a conta? X ao quadrado menos x ao quadrado vezes x mais 2 igual a zero. Calma aí, fala de novo, tô gostando do que eu ouvi. X ao quadrado menos x ao quadrado vezes x Isso não. mais 2. Não? Só vai ter um x ao quadrado aí, tenta de novo. X ao quadrado menos 2x vezes x Agora eu tô gostando. mais 2 igual a zero. Menos 2, mano. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, né? Ah, tá, sim. Menos com mais dá menos, né? Uhum. Pronto. Show. E daí tu pode juntar aquele menos 2x com menos x para ficar menos 3x, né? Uhum. Eu não sei agora se o professor queria que tu resolvesse encontrasse as raízes, né? Resolvesse o x, ou se ele queria só a equação. Não sei o que o problema pede, porque faltou aquela parte do desenho lá, né? É. Aqui, ó, isso aqui eu não sei. Mas se tivesse que encontrar a solução, encontrar os valores do x, tu teria que resolver Bhaskara. Eu não sei se vai cair Bhaskara na tua prova. Vai cair Bhaskara na tua prova? Acho que vai. Putz. Daí ferrou, mano. Sabe Eu acho. começar? Oi? Sabe começar a Bhaskara? Deixa eu ver se consigo. Começa com aquele delta, o triângulozinho, né? Eu acho mais fácil, eu acho que sem o triângulo. Bem, de um jeito ou de outro você vai fazer a conta do triângulo. Mas faz do teu jeito aí, não se preocupe. Vamos ver como é que fica. E escreve de uma forma como se estivesse fazendo a prova, para me mandar uma foto, tá bom? Passo a passo, letra bonita, essas coisas. Eu não sei de cor, eu acho que não sei 100% da fórmula. Eu vou escrever. Você tem que decorar. Já que você não gosta do triângulo, né? Vou pôr ele dentro da raiz, que eu acho que é disso que você está falando. Tá, fiz a fórmula aqui. E agora tem que substituir, né? Isso, tem que identificar quem é o A, o B e o C. Vamos fazer isso separado. Quem que é o A aqui? É um. Isso. O B? É um. B é 1. B é um. Você está falando dessa equação aqui. O B é 1? B é menos um? Ah, B é não, o cara que três, multiplica o três. x, né? Ah, tá. Menos 3. Menos É que 3. eu não tava vendo 3, né? E quem é o C? É o 2, menos 2. Isso, agora sim. Muito bem. Muito bem, muito bem. Então, vá lá. Tente fazer a Bhaskara. Não se sinta tão mal, velho. Hoje eu tava dando aula pra uma guria que, pô, tá no mestrado já. Ou seja, já é formada em exatas. Formada em exatas. Formada. E ela não conseguia isolar o X, mano. Daí o bagulho é insano, né, velho? Uma coisa é tu que tá na escola aprendendo ainda e tal. Já devia ter aprendido. Mas a guria ser formada e não saber é pra acabar, mano. Nossa. Aí é barra pesadíssima, barra pesadíssima. Antes de eu começar a conta, eu tenho que transformar esse b ao quadrado num número real, assim, normal, né? Como você preferir. Eu preferiria fazer isso. P ao quadrado é 9, né? Aham.
Tá, eu acho que eu ainda não acabei, mas. Quer dizer, eu não acabei ainda, mas eu parei no x igual a menos 3, mais ou menos, raiz de 7,5. Aí você inventou um monte de loucura, velho. Nada a ver. Ó, primeiro que não é menos 3, ó, é menos B. É menos 3. Menos com menos dá mais, certo? Tá. Aqui, B ao quadrado é menos 3 ao quadrado, que é 9. Menos 4 vezes A vezes o C, que é menos 2. Dividido por 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 1. Certo? Uhum. Então, agora tem que terminar essa conta. Vou dar mais uma simplificadinha aqui para você. Menos com menos dá mais, vai ficar 3. Mais ou menos a raiz de quem? De 9. Olha só. 4 vezes... Menos 4 vezes menos 2 dá 8, né? Então vai ficar 9 mais 8. 9 mais 8 é 17. De fato, isso é um número de merda mesmo. Porque 17 não tem raiz, né? Uhum. Mas é quase 4. Se o professor deixar tu aproximar as coisas, que estranho ele ter dado uma conta sem raiz. Bem, talvez não era para chegar na resposta. Bem, daí aqui eu vou dizer o seguinte, mas é só uma aproximação para facilitar a nossa vida. A raiz quadrada de 17 é quase a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é 4, essa tu conhece, né? Uhum. Não faz sentido a raiz quadrada de 17 ser quase a raiz quadrada de 16? Uhum. Então é claro que a resposta é aproximada. Só que eu acho que o problema não era isso. Porque faltou ali uma parte da cópia, né, da foto. Daí tu encontra as duas raízes Não, a agora. foto não tá incompleta, não tem nada. Não. Então o teu professor que viajou, porque no enunciado diz sobre uma nuvenzinha. É. Daí aqui para terminar a conta, né, a gente pega a resposta com o negativo, que é 3 menos 4 dividir por 2, e aqui com o positivo, que é 3 mais 4 dividir por 2, certo, meu caro? Uhum. Então, terminaria desta way. Muito bem. Show de boelas. Show de boelas. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos agora fazer a próxima. Teu chuveirinho deu quase certo aquela hora, velho. Esse aqui você tem que acertar ainda. Vamos lá, chuveirinho, hein? Só fazer a distributiva.
Quando chegar na respostinha, me fala. Tá. Ficou menos 15x mais 30x igual a zero? Desculpa, deu quanto, velho? Fala de novo. Menos 15x mais 30x igual a zero? X vezes x é x ao quadrado. Se tu tá multiplicando esse cara nesse, tem que dar x ao quadrado. Como é que a hora que tu multiplicou nesse deu x e aqui também deu x? Aqui não tem outro x. X vezes x é x ao quadrado, ok? Tá. E o outro ali, mais 30x. Não lembro se tu falou o sinal certo. Fala isso. Ó, por que x vezes x é x ao quadrado? Porque sim, da mesma forma que 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, certo? Aham. Então, as coisas são assim na matemática. Faz por analogia. Se tu chegar na prova, eu não lembro o que é x vezes x, escreve outra coisa vezes outra coisa, daí tu vai lembrar. Uhum. Qualquer outra coisa vezes outra coisa é essa coisa ao quadrado. Né? Tá. Por exemplo, coraçãozinho vezes coraçãozinho. É coraçãozinho ao quadrado. Fica em Aham. mente. Você vezes você mesmo, é você ao quadrado. Pronto. Então, tá aí. Na matemática é assim, mano. Pronto. Agora, feita essa, vamos para a próxima. Deixa eu pegar. Cadê tu? Tá aqui. Pronto. Dada a equação de segundo grau completa, escreva na forma fatorada. Certo. Tem que fazer Bhaskara aqui, tá bom? Tá. Então, se tu, não, tu lembra a equação? Ou quer que eu escreva? Que é melhor. Tá. X, ó, menos B, cuidado com os sinais, pelo amor de Deus, se tu errar o sinal na prova já era. Cara, eu, assim, particularmente como tu ainda tá pegando o jeito na matemática, eu recomendaria que tu fizesse o delta antes, tá? O triângulozinho antes. Mas como é Após que o funciona o triângulo. delta? Essa fórmula aqui, pô. É aquela coisa que vai dentro da raiz. Então faz ele separado e depois joga ele dentro da raiz, entendeu? Aquela coisa que está dentro da raiz é isso, essa conta aqui, esse triângulo, a gente chama de delta às vezes. Mas é simplesmente essa conta aqui. Tá bom? Então agora, identifique quem é o A, B e o C e encontre o valor do delta. Tá.
Só uma dúvida aqui que eu devo ter feito, só que eu devo ter esquecido, que é... Chega numa parte que aqui agora é x igual a -5. Mais Mas 5. fica positivo? Menos com menos dá mais. Mas qual é o negativo? Como assim, mano? Tá, me diz uma coisa, tu encontrou o delta. Qual que foi o delta? 2 ou 4. Não, essa conta só tem uma solução. Qual que é? Então, mas é que minha dúvida também é o 2 que tá dividindo, depois de tudo aqui. Não, mano, eu tô perguntando dessa conta aqui. Quanto que deu o delta? É só isso que eu quero saber por enquanto. É, deixa eu ver, peraí. O delta é igual a 139. Quanto? 139. 139, vamos ver. B ao quadrado. O B é o menos 5, então menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes menos 36. Então o delta vai ser menos 5 ao quadrado, que é 25. Ah, isso 4 aí. vezes 36 é quanto, né? É 24, vai 2, 144. 144, se eu não estou errado, né? Eu acho que é isso, fio de cabeça. Mais 25 é 169. É, é que eu. Perfeito. Pera aí. Ah, que ao quadrado. É, eu errei na hora de. O 5. 5 ao quadrado, né? Na fórmula aqui. Aham. E agora você tem que fazer o resto da conta. Lembre-se que tu tens um menos b aqui. O teu b é menos 5. Então tu vai ter menos menos 5. Menos menos 5. Menos menos 5. Que nem naquele parênteses que eu fiz antes lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Menos menos 3, tá vendo? Era menos b. Menos, o b era menos 3. Então menos menos 3 ficou mais 3. 3 positivo aqui, tá vendo? Aham. Ótimo. Então, pode continuar aí.
Tá, cheguei numa parte aqui que agora é x igual menos 5 mais ou menos 13 dividido por De 2. novo, menos 5, velho. Não, É a quinta vez que eu vou te falar que é menos com menos mais. Vai ficar mais 5. eu não tô entendendo onde é que tá o outro menos pra juntar. Porra, velho, menos com menos dá mais, que nem esse problema aqui. A equação é menos b. A equação é menos b, mais ou menos a raiz, etc. E o b, nesse caso, era menos 3. Daí ficou menos, menos 3, fica mais 3. Aqui de novo. Menos, quem é o b? Menos 5. E isso, menos, menos 5. Então, menos com menos dá mais. Então, x igual a 5 mais ou menos 13 dividido por Isso, 2. a raiz quadrada de 169 é 13. Muito bem. Tu vai poder usar a calculadora na prova? Não. Então daí seria difícil saber a raiz quadrada de 169. É. Bem, menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 5, mais ou menos 13, vai dividir por 2. Pronto. E agora você vai ter as duas soluções. Uma solução pensando no 13 positivo e outra no negativo. Uhum. Quando você chegar nas duas soluções, me fala. Tá, o positivo ficou 9, mais 9, né? Mais 9, exatamente, porque vai ficar 5 mais 13, né? O que vai dar 18, né? Uhum. 18 dividido por 2 dá 9, perfeito. E a outra ficou como? Menos 4 ou 4? Maravilha. Menos 4. Porque 5 menos 13 dá menos 8. Não é? Tu está diminuindo 13. Uhum. E daí menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Pronto. Então essas são as soluções. 9 e menos 4. Agora a pergunta era o que mesmo? A sua forma fatorada. Olha só. Eu pedi para você resolver Bhaskara porque para fatorar você pode usar as raízes. A fatoração sempre pode ser dada como x menos uma raiz vezes x menos a outra. Sacou? Uhum. Você sempre pode usar as raízes para fatorar. Sempre, 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 sempre. Portanto, no nosso caso, como uma das raízes é 9, vai ficar x menos 9. É sempre menos a raiz, beleza? Uhum. E a outra, a raiz é menos 4. Então vai ficar x menos a raiz. X menos menos 4. Menos com menos de novo, tá vendo? Uhum. E menos com menos dá mais. Então, para finalizar aqui, a forma fatorada vai ficar x aqui mais 4. Pronto, agora sim terminou. Beleza? Então tá bom, vamos recapitular aqui. Pediu forma fatorada, pediu que você resolva a equação. Resolver a equação quando é uma completa, é fazer Bhaskara. Bhaskara, b quadrado vezes AC. Então tem que identificar quem é A, B e C. Identificou, Tá. achou o delta, eu acho melhor achar separadinho, joga lá na fórmula. Cuidado com menos com menos. Menos com menos dá mais. E daí acha as duas soluções. Beleza? Beleza. Show de bola. Então acho que é isso aí, velho. Para você ir bem E amanhã, você tem que refazer todas as questões, beleza? você pode só. Uma última aqui, só. Não Tipo, posso, velho. Infelizmente tem outro aluno não, agora. beleza. Não. Então tá, vou te mandar tudo que a gente fez. Logo que o vídeo estiver pronto, também já te mando o link, tá? Beleza. Abraço, valeu.